Que nessa noite você possa receber essa palavra com entusiasmo. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que você possa discernir exatamente aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está falando para nós. E em nome de Jesus eu profetizo que você sairá daqui mais revigorado. Eu prometo a você que estarei orando e falando durante o tempo que eu estiver falando ao Senhor: Senhor, revigora a minha alma, revigora a alma dos meus irmãos. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre a nossa caminhada, que ela seja vitoriosa. E o tema é caminhada vitoriosa. Todos caminham. Todos, e quando eu digo caminho, não é no sentido de um pé na frente, um pé atrás, porque nem todos caminham. Há pessoas que não caminham, pessoas que são levadas. Eu digo, todos nós, desde que nascemos, somos levados por algum caminho. E Jesus nos lembra que Ele é o caminho. Ele não é um, Ele é o. Ele é o caminho. Ele também é a verdade e Ele é a vida. Mas eu quero destrinchar um pouco mais, porque muitos dão muita importância à sua decisão inicial de aceitar a Cristo e ficam esperando e orando e lendo e pensando no dia que Jesus vem nos buscar, mas nem sempre nós, sinceramente, nem sempre nós nos preocupamos com o que acontece entre o tempo que eu aceito e o tempo que eu recebo, lá na frente, em glória, a promessa que me foi prometida, que nos foi prometida desde antes da fundação. O versículo que eu vou ler é um versículo que não precisa nem postar ali, mas vai postar. É um versículo. É um versículo que muitas pessoas não tendo o que dizer, como é que eu faço? Faz isso. Mas nem sempre, quando a gente diz isso, está sabendo dizer o que significa aquilo, infelizmente. Durante muito tempo eu não sabia, eu olhava e repetia. Nós somos muitas vezes repetitivos ou repetidores. E esse versículo está no Salmo 37, e ele é o de número 5, já está postado ali, e diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos caminhar por cima desse versículo, mas eu queria que nós, durante essa palavra, estivéssemos dispostos a ouvir Deus falar conosco, escutar Deus falar. Ele vai falar e você escuta e atende. A minha gripe está indo embora de ontem para hoje, e agora veio uma corizazinha, né? É um vírus. Mas graças a Deus não é nada demais, eu já estou muito bem em relação ao que estava ontem, graças a Deus. E vamos continuar. Portanto, se eu der um atinho aqui, não fique preocupado que eu não estou passando vírus para ninguém, é mais da sinusite. Os que estão em casa não pegam. Queridos, quando nós não conseguimos entender uma mensagem de Deus através de um simples versículo que coloca aqui, é triste, porque nós, muitas vezes, ou na maioria delas, nós ficamos desestimulados, porque a gente fala alguma coisa que não recebe, às vezes, não percebe, ou não usufrui, esse é o termo que eu queria, não usufrui, está à disposição para usufruir. E esse versículo, por incrível que possa parecer, ele é um versículo tremendamente profundo. Tremendamente profundo. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Não basta entregar. E ele continua: confia nele. Há pessoas que entregam, mas não confiam. Diz que um homem era muito rico
E ele emprestou um dinheiro para a pessoa e a pessoa pediu para pagar em 6 meses. Na semana seguinte ele começou a ligar: você vai me pagar, né? Daí mais uns dias ele falou assim: olha, eu não estou desconfiando de você, mas eu só quero te lembrar que daqui a 6 meses você precisa me pagar. Aquele homem emprestou o dinheiro e não confiou. E ele estava todo o tempo lembrando aquela pessoa. E muitas vezes a nossa entrega, o nosso tipo de entrega é essa entrega mais desconfiando. E confiar tem uma leve diferença, ou uma grande, ou imperceptível, mas grande diferença de crer. Eu posso crer que você tem capacidade de fazer alguma coisa, mas posso não confiar que você vai fazer. Eu posso crer que você quer atender um convite que eu te fizer, ou que alguém te fizer, mas eu posso não confiar que você vai atender. Eu creio, ele está com vontade, mas eu acho que ele não vai querer. E quando eu desconfio, principalmente nas coisas de Deus, é uma das coisas que mais aborrecem a Deus, a desconfiança dele. Crer que Deus é capaz de todas as coisas, de dirigir o meu caminho, a minha caminhada. Nenhum louco diz que Deus não tem capacidade. O ímpio sabe que Deus pode todas as coisas. Mas confiar é descansar. Exemplos na Bíblia, nós temos muitos. E um dos exemplos que eu gosto bastante, no Novo Testamento, tem no Antigo, tem no Novo, é quando Pedro estava preso, irmãos. Ele teve uma confiança em Deus, que Deus estava dirigindo o caminho dele. Ele não sabia se ele ia ser solto, ele não sabia se ele ia ser morto. Ele estava preso, Atos capítulo 12, para ser entregue depois de ser morto, como Tiago, irmão de Jesus, tinha sido. Então, Pedro estava dormindo. Você já imaginou? Eu vou dormir, se eu morrer, eu estou dormindo, não vou perder uma noite de sono. Ainda que eu vá dormir depois de muito tempo. Mas se eu for solto, por que eu tenho que me preocupar se eu for solto? Se eu vou ser solto? O confiar é algo semelhante a isso. É ter a certeza de que você entregou nas mãos certas aquilo que você precisa entregar. E o que é entregar nas mãos certas? O que significa o caminho? Tem um versículo que todos conhecem sobre o caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Será que ele está dizendo, ensina a criança a ser crente? Eu pensava que era isso. Não é. É também. Mas não é só isso. Ensina a criança a sua caminhada de vida. Ensina a sua família, te pertence nesse significado do caminho. O que é o caminho? O caminho é a sua família, o caminho é a sua vida acadêmica, o caminho é a sua vida profissional, mas o caminho são as suas atitudes cristãs. E quando eu falo em atitude cristã, logo vem à cabeça, eu tenho boas atitudes, eu não falo mal de ninguém, eu não xingo palavrão, eu não adultero e eu não roubo. Isso você não precisa ser cristão, você não pode fazer como cidadão. Atitudes são atos que você precisa fazer, atos que você precisa ter na sua vida, que comprovem que você está a serviço do rei, porque entregou para ele o seu caminho. Outra coisa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele vai te dar. É muito pouco. Esse versículo diz muito mais. Entrega o teu caminho àquele que é o seu dono. Confia nele, que em tudo ele vai te orientar como fazer, em todas as áreas da sua vida. É isso que o versículo quer dizer. Mudou alguma coisa, irmãos, agora? Quando você ler o versículo 5 do Salmo 37, você vai ler e vai pensar,
entrego tudo ao meu dono, porque o Senhor é dono. Eu confio nele. E eu sei que todas as direções eu terei da mão dele. Significa dizer, em tudo ele terá autoridade para agir. Ele dará as diretrizes. Não te pertence, mas pertence agora a ele. Por quê? Porque você entregou. Nem todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e frequentam uma igreja evangélica ou se dizem cristãos, nem todos estes entregam todas as suas coisas. E eu queria que enquanto nós estivéssemos desenvolvendo essa palavra, que você começasse a perguntar a Deus, Senhor, o que é que eu não tenho te entregado? O que é que eu estou retendo? E quando você chegar a essa conclusão, que Ele vai falar com você antes que o culto acabe. Pode ser que Ele continue falando, porque a lista pode ser grande, Ele vai falar amanhã. Você vai chegar à conclusão, está aí. É por isso que nessa área eu não estou prosperando. Vou falar uma coisa aqui muito óbvia. Se é Deus é quem está dirigindo, está muito bem dirigido. Mas se é você que está dirigindo, falta muita coisa. Entrega. Deus só dirige os passos de quem entrega. Pode parecer que eu estou sendo redundante, que eu estou sendo repetitivo, mas como é difícil entregar, irmãos. Como é difícil entregar. Porque a entrega depende de uma renúncia sua, como se você dissesse, eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso. O apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso é entrega. Mas você está ali, você está comendo, está passeando, está bebendo suas bebidas favoritas, seus sucos, você está... É você. Mas totalmente dirigido, até nos mínimos detalhes, Deus nos dirige. Você não conseguirá entregar nada, no entanto, sem antes entregar o seu coração. Você é capaz de entregar uma coisa sua para uma pessoa que você não gosta? Eu pergunto e eu mesmo respondo, não. A não ser que seja um lixo. Entrega para ele. Mas entregar no sentido de fazer você prosperar, ou fazer você alegre, ou fazer você se sentir bem, você vai entregar para quem ama. Sejam as coisas mais simples, um presente, seja a responsabilidade de alguém. Você entrega a responsabilidade de alguém levar seu filho para o colégio, se você não confia e não ama essa pessoa? Não consegue. Você consegue entregar algum segredo que você tem para a pessoa orar por você, se você sabe que aquela pessoa não tem nada a ver com você? Não consegue. Quando eu digo tem nada a ver contigo, o ter a ver contigo não é ser seu amigo íntimo, mas é uma pessoa em quem você confia. E muitas vezes você vem aqui nessa igreja, nunca veio, e entrega para mim ou para alguém que está aqui orando um segredo seu, porque você confia. Ou então, os daqui podem ir em algum lugar e chegou ali, viu uma pessoa e disse, olha, eu nunca vi, mas eu senti uma segurança muito grande, e você entrega. Em Provérbios 4, 23, fala sobre o nosso coração. Olha que versículo interessante. Provérbios 4, 23, diz assim, olha, quem conhece esse versículo? Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Nosso coração é o segredo de tudo. Então, quando você não entrega de coração, você não está entregando, você está dando alguma coisa. Você está dando parte. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós estamos dizendo, tudo te pertence. E Ele não fica com nada, irmãos. Ele não tem lá no céu um sótão, Ele não tem lá no céu um compartimento enorme para guardar as coisas que você entrega. Ele pega, recebe aquilo que você está dando, abençoa e te devolve. Você não tem noção de como isso acontece. Nós temos exemplos bíblicos.
muitos exemplos. E Jesus dá esse exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele recebe o pão, recebe o peixe, abençoa e devolve para que eles usem. É a melhor coisa, a melhor decisão da nossa vida, é quando nós decidimos entregar o nosso coração, porque tudo que vai para Deus vai de coração, até as lástimas. Senhor, Tu sabes o quanto eu estou sofrendo, Senhor, mas eu Te amo. Nem de longe eu quero Te largar, mas eu estou sofrendo. Mas eu vou entregar o meu sofrimento nas Tuas mãos. Eu estou sendo injustiçado, Senhor. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu estou sendo perseguido por algum vizinho. Meus familiares não confiam em mim. Já ministrei orando, aconselhando nós, né? Eu, minha esposa e outros, sobre famílias onde o marido não é reconhecido como sacerdote do lar. E como aquilo fazia mal quando nós encontramos pessoas assim, como isso faz mal, como a pessoa adoece, como a pessoa se sente inútil por ele não ser considerado um marido ou um pai. Então, a primeira coisa que você precisa entregar é o seu coração. Como é difícil entregar o coração, mas como é importante você entender que é possível entregar o coração. E como que nós fazemos isso? É parecido com o que eu vou falar, mas está muito longe. Primeira vez que você com um celular, você tinha um celular tijolo e ganhou um última geração. E você ali começa a olhar e de vez em quando entra uma coisa assim. Você sabia que você pode apertar aqui e vai aparecer um filme ali e vai cair no seu bolso isso assim, e você pode... Você sabia que se você balançar assim, ele já faz? Você sabia que você fala assim, ei Siri, ou Siri? E você fica empolgado. Aí você diz assim, gostei disso não, quero isso não. Aí você diz, eu vou experimentar. Quando você experimenta aquilo, você tem uma outra... Eu estou falando de nada de errado, tá falando? Estou falando de tecnologia. Aí você, uau, basta apertar aqui, já aparece um negócio ali. Não sei se os irmãos estão habituados, né? Você vai pagar alguma coisa, compra alguma coisa, pagar com Pix. Irmão, chega a ser engraçado. Antigamente você tinha que pagar com Pix, pegar o Pix do cara, botar lá. Agora você diz assim, copiar. Aí quando você diz copiar, você diz o banco que você quer, ele já abre pronto e você não precisa digitar mais nada. Ele só pergunta, quer copiar? Sim. Quer colar? Sim. Autoriza? Já apareceu dentro do extrato. Só falta botar o valor. Mas isso não é antigo, é novo. Relativamente novo. E aí você começa a interessar-se por aquilo e você começa a amar aquelas coisas. Ou não. Também conheço pessoas que não faço Pix, não pago ninguém, não pago nada no banco, não vou na caixa. É porque você não quer, você não gostou daquilo. Mas quando nós começamos a conhecer a Cristo, eu posso provar a você que você aceita Jesus hoje, você não começa a amá-lo hoje. Você começa a caminhar para amá-lo. E quanto mais você o serve, mais você o conhece. E quanto mais você o conhece, mais você o ama. Então o amor não é que se você chegar aqui, eu fizer uma oração, pronto, sair na porta. Gente, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Não, você pode dizer, eu quero amar Jesus. E quando você diz isso, o Senhor vai apresentando para você uma série de coisas que vão fazer com que você confie. E a forma que Ele dá, a solução que Ele dá, te faz amá-lo. E quando nós amamos a Deus, ninguém precisa ensinar a gente o que fazer. Ninguém precisa me ensinar que eu tenho que orar. Porque eu sei que quando eu oro, Ele responde. Eu não estou dizendo que Ele me atende no que eu quero, estou dizendo que Ele me responde. E Ele pode me responder como você responde para um filho. Não, meu filho, agora não, você não tem idade para usar isso. Não, meu filho, essa daí é uma furada. Todo mundo está dizendo que é bom, mas é uma furada. Vai naquele outro ali. Ele responde. Ou então dizendo, não é hora. Mas Ele atende. Todas as vezes que eu estou em
tribulação, estou atribulado de alma, quando eu estou triste. Ontem eu fiz uma oração, irmãos, os irmãos vão rir de mim, mas eu fiz uma oração, porque a febre começou a chegar depois de eu estar bem. Fomos à confraternização lá, estava bem, e de repente a febre começou a chegar de noite, e eu disse, amanhã eu preciso estar na igreja, eu quero batizar aquelas crianças, quero batizar minha neta. Até porque eu tinha sonhado uns 20 dias atrás, que era o batismo deles. Aí eu me atrasei num negócio resolvendo os problemas. Quando cheguei na igreja, eu falei, cadê o batismo? A pastora Vera já batizou todo mundo. E eu disse, mas não me esperou? Não me esperou, poxa, eu queria tanto, ela sabia. Aí fui falar com ela no sonho. Ela disse assim, para quê? Já estava aqui, já fiz, está tudo certo, já está todo mundo batizado. Aquele jeito dela. E eu fiquei triste, porque eu tinha no coração uma vontade muito grande de batizar. Isso tem uns 20 dias. Quando chegou ontem, eu falei assim, vai que eu fico doente. Aí a Vivian falou assim, pai, era 10 e pouca da noite. Já tomou remédio? Tomei, estou bem, mas eu estou com medo dessa febre de repente aparecer de noite, de madrugada. É muito ruim para o hospital, né? Quer que eu te leve agora? Não, eles vão me agarrar lá. E aí não vão deixar, fica 24 horas em observação. E aí eu não... Mas eu orei e disse, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração dessas crianças, conhece o coração da igreja, conhece aquilo que a gente planejou. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou dormir, Senhor. Obviamente, tomei o remedinho, que não estava adiantando, assim, e eu fui olhando e a temperatura foi subindo de 2 em 2, 37, 2, 37, 4, 37. E eu disse assim, eu não vou ficar preocupado com isso não, eu vou agora, não vou esperar o remédio fazer efeito. Ele deu uma descidinha, ponto 2, eu bati na cama. E acordei numa alegria, irmãos. Eu dormi bem, sem ar refrigerado, vocês não creem, mas eu dormi bem. Acordei meio molhado aqui nas costas, mas acordei bem. E levantei numa alegria. Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso. Mas eu obtive isso por amor. O meu pai que dizia para mim, meu filho, você tem que amar a Deus. Mamãe dizia, você tem que amar a Deus. Eu não pude nem telefonar para eles, que eles não iriam atender, porque eles já estão falecidos. Coube a mim decidir isso. Coube a mim, mas eu experimentei esse amor. Então, quando alguém fala para você de amor, ele está falando de alguma coisa que ele experimentou certamente. Agora, cabe a você desenvolver na sua vida ou não. Amém ou não amém? Mas a segunda coisa que eu disse é confiar. E confiar é uma disciplina. A confiança em Deus requer disciplina espiritual. É um exercício diário de entrega. É um exercício diário de oração, de leitura da palavra. Eu não conheço nada melhor do que você ler alguns versículos da palavra de Deus, até quando você não tem vontade de ler. E eu te sugiro, já disse várias vezes, nunca abra a Bíblia para ler sem antes falar, Espírito Santo revela para mim. Porque aqui é a palavra revelada. Nunca faça isso. E se você esquecer, durante a leitura, o Senhor vai me revelando, vai falando. E você vai ver que coisas tremendas vão saltar aos seus olhos. Não leia aleatoriamente, mas ainda que você faça assim, vou ver o que Deus quer aqui. Meu Deus, não é o normal, viu, irmãos? Mas às vezes acontece, por favor. Não sou contra, não sou a favor, muito antes, pelo contrário. Até, se o Senhor quiser falar com você, Ele vai falar de alguma forma. E se Ele quiser falar, Ele vai falar da forma, talvez que você nem tenha imaginado qual seja. Mas ler a palavra, que coisa tremenda. Os irmãos sabem quantos anos eu tenho? Eu não vou falar para assustar os irmãos. Tenho 55 anos. Tenho 60. Tenho 65. Fui fazendo estudo, eu já tenho, está aqui comigo. Irmãos, até hoje, eu fico olhando e disse assim, gente, eu não vi isso. Eu não vi isso. Onde é que se estava? Aí vou pregar outras versões, estão lá, ninguém modificou. Se bem que você precisa estar atento que algumas traduções bíblicas estão suprimindo, tirando algumas palavras importantes que estavam ali.
Por isso é bom você ter mais de uma Bíblia. Tem a arcaica, Almeida corrigida, pode ter atualizada. Quando deu dúvida, você vai lá na corrigida, na fiel, você vai achar. Então, quando eu tenho essa disciplina, eu estou falando de orar, irmãos, não é orar para pedir, porque essa a gente faz 3 vezes ao dia. Senhor, me abençoa, vou dormir antes. Senhor, me abençoa por esse trabalho hoje à noite. Senhor, muito obrigado pelo alimento que eu... Às vezes eu fico com os irmãos, eu fico preocupado não, viu, irmãos? Os irmãos estão almoçando perto de mim, eu fico sacando só assim, eu não falo nada, mas eu fico sacando. Oraçãozinha rápida, assim, ó. Amém. Essa é a flecha que eu falei ontem na oração, flecha. Oração de flecha. E tem um que ora, Senhor, tu sabes. Abre o olho e já começa a comer. Porque ele sabe todas as coisas. Mas eu não me refiro. Mas se você faz essas 3, Senhor, vou dormir, me abençoa. Está legal, mas não é o suficiente. Eu estou falando de conversa. Eu estou falando de conversa. Você precisa testar isso na sua vida. Quantos querem testar isso? Quantos querem? Pastor, eu já testo. Quanto quer continuar testando? Você vai andando na rua, vê um negócio e já vai falando com Deus. Pega o seu carro, não fecha o olho. Dirige o seu carro de olho aberto de preferência. Mas fale com Deus, conversa. E uma das coisas que a gente tem que aprender é perguntar se o Senhor quer falar qualquer coisa com a gente. Você fala isso comigo? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa, pastor? Fala com Deus. Senhor, está tudo bem aí? Tá. Aqui não está não. O senhor quer me falar alguma coisa comigo? Quer falar alguma coisa comigo? É muito importante. E eu fico pasmo quando alguém diz que não sabe orar, mas ele sabe conversar. Deu a ele para ele falar. Descreva aí o que você vai achar que vai ser o campeão brasileiro de futebol. Ah, ele fala 1 hora. E te diz com detalhes. Por quê? Porque aquilo não sei o quê, mas ele sabe conversar, mas não sabe falar com Deus. E falar com Deus tem que ser de uma forma natural. Eu me lembro que uma vez alguém me fez um elogio no cântico. Desculpe lá, irmãos. E eles falaram assim, sabe o que eu gosto de você cantando? Que você canta como fala, só que com melodia. Já pensou? Eu estou falando assim, agora eu vou cantar Santuário. Faz de mim. Não, faz de mim, Senhor, um santuário. Aí, uário. Queria ter um técnico assim de som. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor. Isso é porque as pessoas dizem que eu não canto aqui na igreja, né? Levante agora e seja curado. Vou fazer um dia desse, como é que diz? Uma canjazinha aqui para a gente relembrar os bons tempos. Mas a pessoa disse assim, ele canta, não só eu conheço vários, porque eu já vi outros cantores, eu fui aprendendo. A mesma coisa na oração. A pessoa está falando, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, vamos orar. Deus querido. Não precisa, cara. Desculpe, irmão, não precisa. Não, mas se eu fizer assim, ele vai me ouvir. Então, se você falar, Deus querido, eu estou aqui, né? Você imagina que situação que fica o mudo, né? Que não tem, ele não sabe falar. Como é que faz? Deus não ouve ele. Não, ele pensa. Não, irmãos, às vezes os irmãos estão rindo, mas nós queremos impressionar a Deus às vezes, e mudamos a voz. É por isso que quando eu peço para você orar, você diz que não sabe orar. Você não sabe falar com eloquência. Eu não estou te pedindo para falar com eloquência, estou pedindo para você falar com Deus. E você fale com Deus, assim, Deus querido, aqui, eu sei que o Senhor é Deus, é majestoso. Fala no meu coração. Fala como você conversa com seu pai, seu marido, sua mulher, seu irmão. Não sei, aí eu não sei. Aí eu não sei como é que você trata seu marido, sua mulher, eu não posso falar. Quando você vai conversar com uma pessoa que você ama, nós estamos dizendo aqui. A confiança vem através de relacionamento. É se desgarrar das coisas
por entender, por saber que há alguém cuidando. Eu tenho alguns empresários aqui na igreja. Tem ali o seu Luiz não é mais, deixou para a filharada, né? Já trabalhou muito, já botou muito pão na boca dessa turma aí, né? Mas o seu Luiz, eu creio, não sei muito da vida do senhor, que o senhor vai lá e tal, mas o senhor não vai todo dia cumprir o horário, porque o senhor confia em quem está lá. Há outros empresários que confiam. Mas quando você não confia, você também não confia em Deus. Quando você não aprendeu a desenvolver essa confiança que você precisa, você também não confia em Deus. Porque nós aprendemos aqui aquilo que precisamos fazer com Deus. Olha o exemplo que ele diz: quem não ama, não consegue amar a quem vê, como é que vai dizer que está amando quem não vê? Não podemos nos relacionar com Deus segundo a nossa vontade. A vontade dele é e será sempre soberana. Ele é o nosso Senhor. Aprenda isso. Ele é o nosso dono. Senhor é dono. Quando a pessoa diz, o cara parece que é senhor de si, ele parece que é dono de si. Estamos sempre demonstrando falta de confiança quando nós temos mais de um Senhor. Mais de um Senhor. O meu patrão é meu Senhor, no sentido que Deus é o meu Senhor, tem alguma coisa errada. A minha esposa, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu dinheiro, meu tempo, se Ele é o meu Senhor, Deus não pode ser o meu Senhor, porque o Senhor diz, há um só Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. E por último, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Eu vou mudar agora o versículo para o sentido que ele quer dizer e que eu quero trazer para que os irmãos entendam. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descanse, confie nele. E receba dele aquilo que ele vai te dar. Quando ele diz o mais ele fará, você precisa estar preparado para uma coisa dificílima. Não sei em que grau que eu posso comparar, mas essa dificuldade é a dificuldade de receber. Há pessoas que não sabem receber, porque são orgulhosos. E refere-se a receber conselhos, receber reprimenda, receber bênção. E você sabia que tem gente que não sabe receber bênção? Acho que é a primeira vez que aconteceu isso comigo, já aconteceu mais de uma, várias. Eu fui cantar numa igreja em Belo Horizonte. Eu estava lá, quando acabou, eles, além de me pagarem os CDs que eles tinham vendido para mim, o pastor mandou que uma pessoa trouxesse um envelope e me desse. E eu falei assim, não, mas não precisa. Eu já vendi todos os CDs, já pagaram as despesas, me deram o hotel. Ele disse, irmão, você não pode recusar, porque se você recusar, eu não posso ser abençoado. E muitas vezes nós estamos recusando, estamos fechando portas para o doador. Mas não é só isso, eu não quero falar de oferta. Receber o quê? Bênção, sim. Soluções para os seus problemas, sim. Mas eu quero falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e receba a missão que ele vai te dar. Quantos entenderam? Entrega a tua família ao Senhor. Confia nele.
e receba dele as soluções que você precisa para a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e receba as instruções das suas atitudes que você precisa tomar no seu trabalho. E se você deixar o Senhor interferir no seu trabalho, Ele vai te dar. Com ele, trate assim, com aquele, trata assim, vai estar tudo resolvido, com aquele, trata assim. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aceite a missão de fazer e cumprir o papel que Ele te ordenar como discípulo dele aqui. Vocês entenderam? Para isso você precisa estar preparado para Ele te colocar numa enrascada. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus fala contigo para ir para um lugar reinar, e nem todos aqueles sobre quem você vai reinar estão preparados para ouvir a voz de Deus e te obedecer. E Ele diz assim: eu vou te ensinar o caminho das pedras agora. Vou te ensinar a comer pelas beiradas. Vou te ensinar a ser humilhado aí, para depois você ser levantado. Não foi assim com José? Um dia desse eu já preguei várias vezes sobre José, fiquei pensando de novo, já falei aqui. Se José fosse igual a uns de nós, alguns de nós, aqueles que agem pelo ímpeto, é agora, tá? Deus dá uma revelação tremenda para ele. E ele tinha 17 anos. Ainda que ele entendesse muito bem, ele disse: saquei. Estou indo para o Egito. Ele não falou isso, mas vamos supor que ele disse: estou indo para o Egito, que lá você é governador. De repente ele caminha para lá, e quando ele chega lá, manda chamar Faraó. Tem um moço aí que está vindo aí. Quem é? Não conheço não. Até vestido simples. Acho que ele veio trazido para cá por uns vendedores aí. Como que ele vai conseguir isso? Mas vamos supor que ele conseguisse. E ele chega na frente de Faraó e diz: o senhor que é o Faraó? Oi, sou Faraó, eu sou José. Tudo bem? O que é que você quer aqui? Eu vim aqui para cumprir uma missão de Deus, porque eu entreguei meu caminho ao Senhor, confiei nele em tudo que ele me falou, e agora vou receber o posto de governador-geral do Egito. O Faraó, eu sabia que tinha gente ousada, mas esse aqui é o mais. Passa a espada no pescoço dele e leva esse moleque para lá. Mas o que é que o Senhor faz? Ele disse: eu vou te dar revelações, mas vamos por partes. Você não pode chegar no palácio do Faraó, porque ele não está preparado para te dar. Quem vai fazer ele te dar sou eu. Eu um dia vou falar para ele, ele vai ter que dizer para assim: não há outra pessoa que possa governar isso aqui, a não ser esse moço que tem esse espírito. Isso ele vai dizer. E como é que eu faço? Vamos supor que houvesse um diálogo. Vai fingindo que não está por nada, eu vou te jogar do lado do palácio, perto do palácio, na casa de um homem que é o especial dele, é o manda-chuva dele, chama-se Potifar. Agora, entrega o teu caminho a mim, confia em mim e eu vou te fazer entender. Nessa caminhada, José prosperando em tudo, que a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, e as pessoas viam que ele prosperava. Lógico, o caminho estava entregue, ele estava confiante. Aí vem a sirigaita, a mulher de Potifar. Eu não lembro na Bíblia, lendo a história de José, já li aqui, já li em outros livros, nenhuma situação que uma menina, uma gata deu em cima dele lá. Nunca vi. Ele não estava preparado para isso. Mas o Senhor disse assim: você precisa aprender a ser fiel a mim em todas as áreas. Eu vou te dizer nesta agora. Você não precisa do que ela está te oferecendo. Rejeita. Ainda que te custe coisa pior. E ele rejeitou, foi preso. Foi preso. Mas o Senhor estava ensinando a ele: eu estou caminhando. E quando ele chega lá na prisão, na masmorra, todos os presos ali, ele é preso também, injustamente.
mas de acordo com a vontade de Deus. Ou vocês acham que, vou abandonar esse moleque aí, estou cansado de dirigir ele, deixa ele passar uma perda. E tudo que ele fazia, que demonstrava que ele não queria entregar e confiar, ele se dava mal. Quando ele lembrava, ele se dava bem. Primeira coisa que ele faz de confiança em Deus e continuar, é quando o carcereiro entrega as chaves das todas as cadeias para ele. Mas ele buscava uma outra chave, a chave do reino de Deus. Mas depois ele, estou demorando muito aqui, aí ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e vira para o copeiro, o padeiro deu o que tinha que dar, de tal assim, você vai morrer, ele morreu mesmo, mas o copeiro foi restaurado ao posto de copeiro do rei. E ele diz assim, por favor, não deixe de falar de mim lá. Não confiou em Deus. Aí o Senhor fez, hein? Então tá, pode deixar que ele não vai deixar de falar. Não. Passaram-se 2 anos, aproximadamente, acho que é isso. E o copeiro não falou nada, e ele ficou preso. Confie em Deus. Quando Ele te der uma missão, Ele vai te dar uma missão e vai te dar o roteiro. Até que o copeiro, rapaz, o faraó tem um sonho. Estou lembrando os irmãos, até as crianças hoje sabem disso tudo. E ninguém descobre o sonho do senhor, só me falou lá, meu. Eu não podia ter esquecido daquele moço. Tem um moço lá na prisão chamado José. Ele não esqueceu o nome, Deus fez ele esquecer. Irmão, é assim que eu entendo a vida do cristão. Ele levanta, ele abate, ele fez as coisas loucas para confundir as sábias, que não são para confundir as sábias. Eu sou meio fanático na Bíblia. Eu acho que se está escrito é para acontecer. Ou já aconteceu e para você aprender, ou está acontecendo ou vai acontecer. E então ele é chamado. Aí, quando ele diz ao faraó o que tinha que fazer, o faraó disse assim, uau, nunca vi ninguém para rimar, espiritual, nunca vi esse espírito em ninguém, nunca vi, haveria alguém aqui? Não? Então aqui, a partir de agora, quem manda é ele. Até eu, quando quiser saber, vou perguntar a ele. Ele só não pode sentar no meu trono, porque não era também aquele trono que Deus prometeu para ele. Irmãos, quando nós recebermos, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará. Entenda, ele fará tudo na sua vida segundo o seu dele propósito. Segundo o seu propósito. Segundo, ele separou para si. Deus não faz nada para nós, para que nós reinemos e ele não reine. Se nós reinarmos, todas as pessoas vão dizer, bendito seja o Deus. Nabucodonosor falou, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, que não quiseram obedecer ao rei, preferiram morrer. Por isso eu declaro, não há outro Deus que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Missão. Quantos entenderam agora o que significa o versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer de acordo com aquilo que ele te mandar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Uma coisa que eu quero repetir, irmãos, eu não entendo, principalmente quando eu conheço pessoas, eu não estou jogando indiretas, e sei que as pessoas precisam, eu convido as pessoas não vêm. Eu quero chamar aqui no altar todas aquelas pessoas que precisam entregar alguma coisa. Eu não quero saber o que é. Você sabe, já falou para Deus, mas entregar. Entregar o quê? Aquilo que você precisa entregar que não entregou. Senhor, eu estou com uma ação aí que não resolve,
negócio da minha casa, do negócio do meu carro, negócio do não sei o quê, eu tenho